Oi, estamos aqui de novo. Eu estou cada vez mais à vontade de estar aqui compartilhando com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. E também parabéns para você, viu? Parabéns para você que está aqui junto nessa jornada. Porque a gente falar de saúde mental significa muitas vezes a gente olhar para dentro da gente mesma, né? Mesmo que você apenas ouça, você não está numa psicoterapia. Você está ouvindo alguma coisa. E algumas coisas que a gente fala aqui pode parecer assim, nossa, mas eu sou isso mesmo. Mas eu quero te pedir um grande favor, uma gentileza. Não se rotule. Não se permita rotular. O que é bom para um não é bom para outro. O que parece certo para um não necessariamente vai ser certo para o outro. Eu acho que nós temos sempre que tomar muito cuidado com o que a gente chama de história. A história, cada um de nós a constrói. E ela é única. Ela é de cada um. Não dá para minha história ser igual à história de minha irmã. Eu tenho apenas uma irmã. É 1 ano e meio apenas de diferença. Estamos sempre muito juntas. Crescemos juntas. Frequentamos as mesmas escolas. Temos praticamente os mesmos amigos, mas não temos a mesma história. Isso é algo que nós devemos ter muito cuidado. Mas Elaina, o que isso tudo tem a ver com a saúde mental? Tem tudo a ver. Falamos no vídeo anterior sobre a ansiedade. O que é que alguns sintomas da ansiedade pode estar despertando? Os sintomas eles podem ser emocionais, cognitivos e físicos. E isso sentido numa proporção muito grande pode não nos fazer bem. A gente às vezes começa a transpirar do nada, né? E até algumas pessoas se sentem incomodadas, porque molha a camisa quando começa a falar de determinados assuntos. Porque a nossa história, ela é nossa história. E o que ela representa para mim não vai ser a mesma coisa que representa para você. A minha história não vai ser a mesma coisa para você. Eu posso ter crescido num berço de ouro, ao olho do outro, mas não significa que eu não serei uma pessoa com uma história de uma tristeza dentro de mim, né? Isso pode ter. Ou eu posso ter crescido numa situação bem lamentável, se quiser pensar na questão econômica, de muita necessidade, de uma grande vulnerabilidade social, mas não significa que eu me tornarei alguém, uma pessoa, na minha idade mais crescida, não vou nem falar adulta, não significa que isso me trará situações ruins. Mas cada um tem a sua história. E ela deve ser de verdade respeitada. Se a gente começa a pensar um pouco mais na história de cada um de nós, talvez a gente consiga diminuir um pouco o que vem a ser a ansiedade, aquela ansiedade que nós comentamos, que provoca situações ruins, que me traz angústias, e não é aquele lado positivo. Essa ansiedade a gente tem que tomar um cuidado com ela. Mas quando eu olhar para dentro de mim e perceber que eu tenho a minha história, e que ela deve ser cuidada por mim, por mais ninguém, só por mim, talvez a gente consiga diminuir a nossa ansiedade. Talvez eu consiga diminuir aquela grande angústia que gera a ansiedade. Aquelas sensações ruins. O que eu não comentei é que existem os transtornos de ansiedade generalizada. Nós podemos ter o transtorno de ansiedade que vai gerar o pânico e o transtorno de ansiedade que vai gerar a fobia. Às vezes eu terei uma fobia social, porque em algum momento da minha vida eu tive uma situação que me gerou um mal-estar, uma emoção da qual eu não me dei conta que estava acontecendo naquele momento,
E aí essa emoção, ela se transformou em coisas ruinzinhas, não foi tão bom. Mas o que eu fiz com isso? Eu não falei a respeito dela. Eu deixei guardada em algum lugar, num canto qualquer. E quando eu vivenciarei novamente uma situação muito parecida com aquele momento de anos, tempos atrás, eu terei aquela mesma emoção. Agora imagina que é uma emoção de, 10 anos, 20 anos atrás, e ela vem agora imbuída de um monte de conceitos e pré-conceitos. O que eu faço com isso tudo? Ela não vai ser igual àquela emoção daquele momento. Ela vai ser piorada, ela vem piorada. E isso pode me fazer sentir menos que os outros, vai nos dar uma sensação de menos-valia, logo vai me dar uma baixa segurança, eu vou me sentir uma pessoa com pouca segurança, né? Pouca confiança, e a minha estima também vai estar bem pouquinha. Tudo isso a gente chama que vai falar assim, que está rebaixado toda essa situação. E aí, como é que eu me coloco no mundo trazendo tudo isso? Quando as pessoas vêm para uma psicoterapia, eu costumo dizer o seguinte, sabe quando a gente limpa a casa e você limpa só aquele meio e aí você vai colocando a sujeirinha debaixo do tapete? Vai ter um momento que, se você toda vez fizer isso, só para fazer de conta que tá limpo, a gente vai trazer uma hora uma sujeirona e ela vai querer sair de uma forma ou de outra, não tem mais como esconder. E aí as pessoas vêm para a psicoterapia. Quando você pensa que você vai falar de, sei lá, em psicoterapia eu não tenho uma autoconfiança, eu preciso melhorar isso em mim, a gente começa a perceber que vem muitas outras coisas mais, né? Ou vem, olha, eu sofro de ansiedade, o psiquiatra falou que era legal eu passar com um psicólogo. E aí a gente vai mexer com coisas, com situações dos quais elas ficaram ali num canto. E não tá nada de errado ter deixado nesse canto, porque a gente hoje vive sempre nos defendendo. A gente nasceu, foi criado para isso. Nós não conseguimos viver de uma forma livre. Eu não consigo viver numa casa e não deixar a porta trancada. Infelizmente, cada vez pior isso, né? Então isso somos nós. O universo, ele é perfeito. Tudo tá do jeitinho que tem que estar. A gente vem, né? E vamos fazendo do nosso jeito, da nossa forma. Isso vai nos trazer dor. Essa dor, ela vem de uma maneira, às vezes, disfarçada numa doença. Eu comentei isso, que a gente poderia passar por essa situação. Eu disse também no vídeo anterior que nós estaríamos fazendo uma releitura da gente mesmo e escrever nesse janeiro branco. Começar a escrever a nossa história, né? Escrever nossas expectativas, o que a gente deseja, o que a gente quer. Mas para isso, para que eu possa escrever muito bem a minha história, é muito importante que eu esteja bem claro, esteja tudo bem claro dentro de mim, o que de verdade eu quero escrever. Por que não escrever qualquer coisa? Falar assim, olha, eu quero esse ano fazer uma viagem lá para a Indonésia. Isso não é... Você consegue? Você tem condições para fazer isso? Que bom que você já vem se programando e esse ano você consegue fazer uma viagem para a Indonésia. Mas precisa de recursos, né? A gente tem que ter, a realidade tem que estar muito dentro da gente, muito próximo de nós. Porque senão eu vou viver num mundo de fantasias. Então eu falo, eu quero muito ir para a Indonésia, assim, ó, eu quero ir para a Indonésia. Este ano eu vou escrever que eu vou para a Indonésia. E o que você fez para isso? Não é coisas que a gente consegue fazer de uma hora para outra. Tem que ser construído. É isso. Então a nossa história, ela deve ser construída. E quando eu falo de história, eu falo com uma grande dor, hoje, aqui e agora, porque eu não posso deixar de lembrar de uma parte da nossa história que está sendo destruída. Uma parte de uma história nossa que foi destruída.
por pessoas que talvez nem saibam exatamente o que estariam fazendo ali naquele momento. Eu não estou aqui para fazer um papel de julgamento, não é isso. Mas é só para a gente entender que muitas vezes a gente toca a nossa vida tão de qualquer maneira, tão de qualquer jeito, que nós não percebemos os danos que nós estamos fazendo. Os danos que nós fazemos, porque quando eu escrevo direitinho a minha história, eu permito, eu respeito, ótimo. Acho que todos ao redor ganham com isso. Mas quando eu não faço de uma maneira bacana, quando eu faço ela de uma forma agressiva, todos perdem. Todos nós perdemos. Então, o que é legal? O que é importante? Que a gente possa, de verdade, reescrever a nossa história. Estamos no Janeiro Branco. É uma página muito linda que a gente tem para escrever da gente mesmo. Vamos juntos aqui construir essa página. Eu vou estar aqui firme e forte para a gente fazer juntas, mas não deixem de fazer parte de vocês. Olhem bem para a história de vocês, respeitem a sua história, reescreva a sua história, porque você pode fazer. Eu agradeço mais uma vez por essa presença, eu não quero me alongar, eu quero muito agradecer vocês por estarem aqui comigo, por estar curtindo, por estar compartilhando. E tem uma gata aqui atrás de mim que está querendo participar também. E eu peço para vocês que, por favor, curtam o canal, compartilhem. Todo mundo que tem YouTube fala isso, né? E eu vou falar mais. Visite o meu site www.elainasconsult.com.br elainasconsult.com.br. A minha gratidão de estar aqui com vocês é imensa. Até o nosso próximo encontro. Até mais.